Glória a Deus, aleluia. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque não há outro Deus além de Ti. Não há outro Deus a quem nós possamos esperar a salvação ou que possa nos ensinar algo bom. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos revelado grandeza, poder e autoridade. Muito obrigado, Senhor Deus. Perdoa nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Em nome de Jesus, ó Deus, prospera a grandeza, poder e autoridade. Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados neste momento, ó Deus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas dívidas, Senhor. Os nossos erros são dívidas. As nossas negações se representam dívida diante do Senhor Deus. Que o Senhor perdoe nós por aquilo que era para nós fazer de bom e nós não fizemos. E nós negamos, perdoa nossos pecados. Senhor Jesus, conceda neste momento para nós a permissão para aproximar da Tua presença. Nos permita aproximar de Ti, Senhor, e essa permissão é que o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor perdoando os nossos pecados, nós chegamos perto de Ti, Senhor. Nós aproximamos de Ti a partir do momento que o Senhor perdoar os nossos pecados. Nós sabemos que o Senhor só pode perdoar os nossos pecados quando nós reconhecemos os nossos erros e te pedimos o perdão. Por isso, Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas negligências. Em nome de Jesus, afasta de nós os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, e nos encha com o Seu Santo Espírito e nos guia em toda a verdade. Deus, em nome de Jesus, nós acreditamos na Tua presença neste momento. Nós acreditamos que o Senhor está nos ouvindo. Nós cremos e não há outro Deus além de Ti que possamos esperar. Na minha busca eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançastes no profundo, no coração dos mares. As correntes me cercaram. Todas as Tuas ondas e as Tuas águas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado, eu estou diante dos Teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da Tua santidade. As águas me secou até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se rolaram na minha cabeça. Eu desci a Deus os fundamentos dos montes, os rebolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu lembrei do Senhor e entrou a Ti. A minha oração no templo da Tua santidade. O Senhor observa as vaidades vãs
deixe a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do meu agradecimento. O que votei, pagarei, o Senhor vem a salvação. Jonas estava distante da terra dos inertes. Ele estava no profundo coração dos mares. Ele diz, comparado com o ventre do inferno. Ele diz, eu gritei e tu ouviste a minha voz. Ele estava distante. Humanamente, era impossível ele voltar à terra dos inertes. Mas para Deus tudo é possível. Deus o tornou trazer de volta. A partir do momento onde ele clamou a Deus das entranhas do grande peixe, e Deus tem domínio sobre todas as coisas, ordenou o grande peixe que vomitasse Jonas na terra. E assim sucedeu. A partir daquele momento, ele pegou a sua caminhada até a grande cidade, onde Deus queria que ele fosse. E ali ele entrou naquela cidade que era impossível também humanamente um homem, e principalmente israelita, entrar naquela cidade dos ninivitas. Mas ele entrou porque Deus era com ele. Assim como Deus foi com ele nas entranhas do peixe, do grande peixe. E através do seu clamor, Deus trouxe ele de volta à terra dos viventes. E que esse momento das nossas vidas não seja diferente. Não seja diferente, Deus está resgatando agora, quebrando os laços de Satanás, aniquilando o espírito da morte, a enfermidade que se levanta contra a vida de alguém esta noite. Nesse momento, esta oração é para noite, é para amanhã, é para meio-dia, para toda hora que você ouvir. Deus está atendendo. E esse é o momento que Deus esteja resgatando alguém. Assim como ele resgatou Jonas, o profeta, das entranhas do grande peixe. Estava nas profundezas dos mares. E neste momento não é impossível para Deus resolver a nossa causa, solucionar. Porque ele contou, eles também uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Dizendo que havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava aos homens. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele faça injustiça contra o meu adversário. E o juiz disse com ele mesmo, assim, ainda que não tema Deus, depois de não querer há muito tempo, daqui a partir daquele momento ele diz, ainda que não tema Deus, né? E nem respeita os homens, todavia com esta viúva me molesta, hei de fazer a justiça para que enfim não volte e me importune muito. Eu sou para confirmar essa importunação daquela viúva na sua porta, batendo e pedindo para ele, faça justiça contra o meu adversário. Eu queria ficar livre dela. Jesus não vai fazer, não é para ficar livre de mim e de você, não. É porque ele é justo. Se nós continuarmos batendo na porta, ele fará hoje ainda a justiça em nossa causa. Ele cura a enfermidade. Ele destrói o mal. Ele abre a porta. Ele nivela, justifica aquele que nos perturba, porque ele é Deus que pode justificar o ímpio. Perdoa nossos pecados e faz justiça em nossa causa esta noite, ó Deus. Neste momento, a hora que for que você ouvir essa oração, Deus vai estar te entendendo. Para Deus tudo é possível. Essa é a oração da fé, da libertação. Assim como o Senhor foi no clamor de Jonas, o Senhor esteja no meu clamor, atendendo aos necessitados. Assim como o Senhor disse sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, assim como foi o que sucedeu com aquela viúva.
da tua parábola, que suceda comigo, com você e com nós, em nome do Senhor Jesus. Que Deus solucione a nossa causa neste momento, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Derrama o Espírito Santo neste momento e destrói as obras do diabo. A obra de Satanás não tem poder sobre nós. Abençoe aquele que te clama, abençoe aqueles que choram, aqueles que não têm paz, que só leva paz neste momento. Em nome do Senhor Jesus, cura as enfermidades, ó Deus. As enfermidades operam lá, na atmosfera. As enfermidades que operam neste mundo, nesta terra, e elas tentam nos cercar, nos encurralar, nos amedrontar, mas nós temos um Deus que pode nos livrar desse momento. Um Deus que cura, que livra e salva e opera sinais maravilhosos nos céus da terra. Ele está solucionando, Ele está curando nesse momento, nos leitos dos hospitais, nos presídios, nas fervenhas, nas asilos, nas casas de repouso, em todos os lugares do Brasil. Que o Senhor receba essa humilde oração e supra as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Prospera esta grandeza, meu Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prospera a grandeza neste momento. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Nos liberta, Senhor. Abençoe o Brasil. O Brasil tem 215 milhões de brasileiros. 215 milhões de brasileiros. Os poderosos, os fortes, os fracos e os de nenhuma força. Está entregue em tuas mãos para que o Senhor cura, liberta, salva e perdoa, em nome de Jesus. Senhor, abençoe o Brasil de primeira idade. O Senhor abençoe o Brasil de segunda idade. O Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe o Brasil de terceira idade. O Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, abençoe o Brasil de quarta idade. O Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória dele, abençoe o Brasil de quinta idade. O Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe neste momento o Brasil de sexta idade. Todas as cidades, todo o Brasil, todos os lugares, a cidade, a roça, o campo, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor Deus que amarre Satanás e seus anjos maléficos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prospera a grandeza neste momento, a Deus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Prospera a grandeza para todo o nosso Brasil, para a dona de casa, para a esposa, para os filhos, para todas as famílias brasileiras. Deus está derramando o Espírito Santo sobre nós. Deus está curando neste momento. Deus está prosperando em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus, em nome de Jesus, por causa disso me põe de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de toda a família nos céus e na terra, como o seu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estar arraigado e fundado em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento
altura e a profundidade, e conheceu o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, ou pensando, segundo o poder que nós temos. Deus Pai, em nome de Jesus, derrama esse Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito de vida sobre nós, o Espírito da paz, do conhecimento, da sabedoria sobre nós. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e crucificado, que é a nossa salvação. Pai, perdoa nós, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Porque o Senhor diz que aquele que cobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Oh, glória a Deus. Deus, muito obrigado. Aquele que diz que Saneiro também deve andar com pecador. E em ti confiaremos que conhece o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes aqueles que te buscam. Senhor Deus, perdoa nós. Prospera nossas vidas, Pai. Derrama teu Espírito Santo sobre nós. No livro do braço da série, no livro da graça. Senhor Deus, no livro das doenças, nos livros dos enganos, Deus, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, estende as mãos sobre nós. Em nome de Jesus, cura as enfermidades que segue este mundo. Prazer, Senhor Deus, salve nós, estende as tuas mãos sobre nós, cura, Senhor, esta noite. Senhor Deus, cura as enfermidades. Deus, em nome de Jesus, venha de encontro conosco. Venha de encontro através das nossas orações, ó Deus. Pai eterno, perdoa-me. Perdoa, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Jesus, conceda graça da palavra. Cura, Senhor, as enfermidades, aquelas que atormentam a vida do homem. Em nome de Jesus, Pai. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, cura as enfermidades, Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou precisamos, segundo o poder que nós opera. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes. Alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará a romper das manhãs, as nações travesseiras, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Vinde contemplar as obras dos seus braços perfeitos da terra. Ele faz essa guerra pelo fim da terra, quebra o arco e a cortadura, queima os carros no fogo e a piedade, não saber que eu sou Deus.
6 da tarde das nações, 6 da tarde sobre a terra, o Senhor nos exerce conosco, Deus Jacó, nosso refúgio. Muito obrigado, Jesus. Pai Santo, perdoa nossos pecados, perdoa os nossos erros, nossos falhas. Todas as maldições saem em nome de Jesus. Dá um espírito de verdade. Derrama o Espírito Santo, o Espírito de verdade sobre nós, o Espírito de poder. Perdoa nós, Pai. Deus, perdoa nós. Deus, muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor Deus, perdoa meus pecados. Salva a minha vida. Salva a minha casa. Salva o meu povo. Salva nós, Pai. Em nome de Jesus. Deus. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Deus, muito obrigado. Eu te agradeço, Pai. O Senhor é santo e poderoso. Deus, muito obrigado. Vem, Senhor. Deus, muito obrigado. Estende as mãos sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Perdoa nossos pecados. Nosso Deus. Perdoa, Pai, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Salve-me, Senhor, salve. Salve-me, Senhor, salve, porque tu és o meu louvor. As tuas palavras fundadas do teu salve. Prejuízo essas sem frutificado. Muito obrigado, Jesus. Deus, muito obrigado, Pai. Por nós, Pai, nesse momento. Não deixe. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, eu te amo. Eu te louvo. Tu és meu, Senhor, tu és nosso Rei. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Senhor, Senhor, não sobre nós. Senhor, perdoa meus pecados, meus erros, meus falhas, por meio do sangue. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, ó Deus, muito obrigado, Pai. Glória a Deus, o que era, desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos, e o que temos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Glória a Deus, aleluia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Esta é a palavra do Senhor Deus, falando do verbo desde o princípio da criação. Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, a palavra revelada, e o seu nome é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Prospera a grandeza em nossas vidas através do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. E cura aqueles que estão. Deus cura aqueles que não têm mais força. Deus cura aqueles que não têm mais esperança. Prospera a grandeza para todos. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, assim seja, amém. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Prospera a grandeza, Pai.